Olá, alunos! Então, hoje a aula vai ser sobre os astecas, né? A gente vai falar sobre esse grande império, né, que vivia aqui antes dos colonizadores, né, antes dos europeus. Né? Então, ali para começar, os astecas eles também podem ser conhecidos como mexicas, né? E eles habitavam ali aquela região, né, aqui do mapa, em verdinho, né, onde hoje é o atual México. Né? Então eles viviam ali entre os anos de 1301 até 1521. Né? Eles formaram um grande império, né? E o termo ali Azteca, né? O nome Azteca, ele vem de uma palavra Aztlan, né? Que segundo eles, né, seria um lugar mítico, né? Onde esses povos eles acabaram se originando. Né, dentro do México, né, a gente vai ter ali a maioria da população que descende dos astecas, e lá eles têm isso de acreditar que os astecas eles vieram, né, desse lugar mítico, né, eles definiram que esse lugar, né, seria uma terra ao norte, né, e a gente não sabe ao certo, né, aonde realmente seria, né, e se realmente esse lugar existiu, né, existe arqueólogos que ainda tentam identificar ali qual é a origem, né, dos astecas de fato. Né? Uma coisa bastante interessante sobre os astecas é que eles eram considerados povos sanguinários, né? Mas isso não significa que eles tinham sede de sangue, né? Isso significa que eles eram povos conquistadores, né, e guerreiros, né, e que eles vinham de longe, né, e foram conquistando as regiões ali por onde eles acabavam passando, até eles se estabelecerem ali aonde hoje é o atual México. Né? E assim como os maias, os astecas eles também vão estar se organizando em cidades-estados. Né? As principais cidades-estados eram, né, a capital, né, Tenochtitlan. Né? A Tenochtitlan ela foi fundada, né, ela foi formada ali dentro de um lago. Né, esse lago ali ele ocupava as principais cidades do Império Azteca, né, e até mesmo depois, quando o Tenochtitlan ela acaba sendo destruída, né, os espanhóis eles acabam refundando ela novamente como, né, a cidade do México. Né, e além dessa a gente tem o Texcoco e o Tlacopan. Nessas cidades elas eram as maiores, né, e através de uma aliança entre elas, entre essas cidades, né, elas acabam se tornando um grande império para poder estar dominando outras regiões. Sobre a sociedade, né? Então eu falei que eles se organizavam em cidades-estados, né? Eles tinham um caráter guerreiro, ou seja, eram povos conquistadores, né? Essa sociedade ela era hierarquizada, baseada na teocracia, né? Isso significa que a religião, né, está acima de tudo, né? O imperador do império ele era visto como a própria representação, né, dos deuses, né, governando o mundo terreno, e abaixo dele a gente vai ter ali a nobreza e os plebeus, né, apenas isso. Já na economia, a gente vai ver ali que era baseada na agricultura, né? Os principais produtos que eles cultivavam eram o milho, a batata e o feijão, né? Uma coisa bastante interessante era como eles cultivavam esses alimentos. Né? Na aula passada eu havia solicitado para vocês que vocês fizessem leitura do livro didático e lá especifica muito bem sobre o modo como eles acabavam criando essas ilhas artificiais. Né? Então, como eu disse, né, havia comentado também, Tenochtitlan, né, a cidade, a capital do império, ela ficava em cima de um lago. Né? Então, em volta das cidades, eles faziam uma zona agrícola, né? Criavam ilhas artificiais de madeira e terra, né? Onde eles acabavam plantando esses produtos. Né? Essas ilhas eles chamavam de chinampas. Né? É uma economia que talvez não produzisse muito se comparado a outras civilizações, né, em grande escala, né, principalmente por conta da maneira que era produzido, mas dava para o gasto, né, era mais para subsistência mesmo do império. Né? E além da agricultura, eles também faziam trocas e utilizavam a semente de cacau como moeda. Né? Outra coisa que eles cultivavam era o tabaco, né? E o tabaco ele era utilizado para as questões medicinais mesmo. Né? Então existia dentro do império os curandeiros, né? E esses curandeiros eles acabavam utilizando o tabaco ali, né? Para estar aliviando a dor das pessoas, para estar retirando o mal-estar.
E a religião, os astecas, eles acabavam construindo, né? Eles construíram grandes pirâmides, e essas pirâmides, né, elas eram templos, né, do império que ficava dentro ali das cidades, né? Nas pirâmides eles realizavam ali muitos ritos religiosos, inclusive rituais de sacrifícios, né? Os astecas, eles eram politeístas, né? Os dois principais deuses deles, né? O primeiro era considerado o deus beija-flor, né, e considerado o deus Sol, né, o deus da luz e dos militares, né, e o segundo, né, seria ali a serpente emplumada, né, que seria o deus da luz, da sabedoria, né, seria o deus que iria ajudar os astecas em situações extremas, como por exemplo em período de secas, né, períodos de fome, de epidemias, seria esse deus que iria cuidar ali da sociedade, né? Só que o que acontecia? Os astecas, eles acreditavam que para ter a ajuda dos deuses, eles precisavam fazer oferendas a esses deuses, né? Era como se fosse uma via de mão dupla, né? Era feito sacrifícios humanos, né, no alto das pirâmides, né, para poder receber ali essas graças dos deuses. As pirâmides, então, além delas serem usadas para, né, para esse quesito religioso, né, eles também usavam essas pirâmides para estar fazendo observações astronômicas, né, e com base nessas observações astronômicas, eles acabam criando ali um calendário solar de 360 dias, né, e o calendário lunar de 260 dias. Então, tipo, eles vão ter dois calendários, né? Um seria o solar e o lunar, ele seria mais ligado ali à religião, né, ligado aos deuses, né? E eles acreditavam que a cada 52 anos, né, esses dois calendários eles iriam se unir, e essa seria a data, né, essa união seria a data da Grande Graça, né? Eles acreditavam que nesse dia da união do calendário, né, seria o dia que os deuses eles chegariam no território, né? E seria um período que não existiria fome, não existiria epidemias, né, e não existiria seca, né, porque os deuses estavam ali para ajudá-los, né? E o mais interessante é que eles acreditavam que os deuses eles iriam aparecer em forma de humanos, né? E depois disso, né, o calendário ele ia começar tudo de novo, né? Um calendário cíclico. E essa crença, né, ela vai de encontro com a queda do Império Azteca, né, porque foi um momento ali que os espanhóis chegaram no seu território, né? Quando os espanhóis eles chegam, os astecas eles acabam pensando que os espanhóis eram os próprios deuses, né? Principalmente porque eles acabam, né, eles acreditavam que os deuses estavam surgindo do mar, né? A aparência pálida, né? As vestimentas totalmente diferentes, né? E os exploradores, né? Principalmente o explorador ali espanhol, Hernán Cortés, ele vai estar se aproveitando, né, dessa inocência por parte dos astecas, né, para poder dominar o império. Né, quando os espanhóis eles chegam, né, então Hernán Cortés ele começa a fazer vários contatos ali com o imperador azteca, né, Montezuma II, né, e Montezuma, como ele tinha medo de uma guerra entre o seu povo e os espanhóis, né, ele acaba aceitando aos poucos a dominação dos espanhóis, né, sobre o seu povo. Né, ou seja, trabalhar, extrair ouro, né, proibição de sacrifícios, porque era uma prática que os espanhóis não gostavam, né, porque é totalmente contra os ideais do cristianismo que existia lá na Europa, né, e quando Montezuma morre, a população não aceita essa dominação e acaba caindo em guerra ali com os espanhóis, né? Mas depois da morte de Montezuma, o império basicamente já estava totalmente desfragmentado, né? E por conta disso, a cidade ela é dominada, né, pelos espanhóis, e aí a gente tem, né, a queda de Tenochtitlan, né? E é reerguido ali a cidade do México nessa região ali, né? Com o fim dos deuses astecas, né? E com o fim da civilização asteca.